A corrente de bênçãos. Essas histórias sobre o poder da devoção e as bênçãos do mestre não pertencem apenas ao passado. Numa figura como Khandro, Tenzin Chödrön, a maior mestra dos nossos dias, que foi a esposa do meu mestre, você vê claramente aquilo que anos da mais profunda devoção e prática podem criar no espírito humano. Sua humildade e beleza de coração, simplicidade e modéstia brilhantes, a sabedoria lúcida e terna de sua presença são homenageadas por todos os tibetanos, mesmo sabendo que ela tentou quanto pôde permanecer em segundo plano, sem nunca se promover e vivendo a vida escondida e austera dos antigos praticantes de contemplação. Jamien Khinchen foi a inspiração da vida inteira de Khandro. Foi seu casamento espiritual com ele que a transformou de jovem mulher bonita e um pouco rebelde na radiosa Dakini, que os outros mestres sempre tiveram no mais alto conceito. Ele via como mãe espiritual e sempre dizia como se sentia privilegiado por ser ele, dentre todos, o lama que ela mais amava e reverenciava. Sempre que a via, ele tomava sua mão e a acariciava com ternura. Colocando-a depois lentamente em sua cabeça, ele sabia que essa era a única maneira de conseguir que Khandro o abençoasse. Khinchen deu a Khandro todos os ensinamentos, treinando-a e inspirando-a a praticar. Ela lhe dirigia perguntas na forma de canções, e ele, em resposta, compunha canções para ela, de modo brincalhão e quase provocador. Khandro demonstrou imortal devoção a seu mestre, continuando a viver no Sink depois da morte dele, a cidade onde ele passou toda a sua vida, onde morreu e onde estão suas relíquias guardadas numa estupa. Lá perto dele, ela continua a viver sua vida clara e independente, devotada a constantes orações. Lentamente, palavra por palavra, leu toda a obra de A Palavra do Buda e centenas de volumes de comentários. Khinchen Rinpoche dizia que toda vez que ele voltava à estupa, Khinchen sentia como se estivesse voltando para casa, porque a presença de Khandro tornava a atmosfera rica e calorosa. É como se, sugeria ele, meu mestre, estivesse ali ainda vivo e presente na devoção e presença dela. Muitas e muitas vezes ouvi Khandro dizer que se o seu elo com o mestre se mantém verdadeiramente puro, tudo irá bem em sua vida. A vida dela própria é o mais comovente e raro exemplo disso. A devoção permitiu-lhe personificar o coração dos ensinamentos e irradiar o calor deles para os demais. Khandro não ensina de modo formal e, de fato, ela não fala muito. Mas o que diz pode muitas vezes ser de clareza tão penetrante que chega a se tornar profético. Escutá-la no seu canto fervoroso e abençoado ou praticar com ela é receber inspiração para o mais profundo do nosso ser. Até mesmo caminhar com ela ou fazer compras em sua companhia ou simplesmente sentar-se ao seu lado é aninhar-se na quieta e poderosa felicidade de sua presença. Pelo fato de Khandro ser tão reservada e de sua grandeza derivar de sua simplicidade, somente aqueles com real visão interior percebem como ela é. Vivemos numa época em que aqueles que se promovem são com frequência os mais admirados, mas é nos humildes, como Khandro, que a verdade realmente vive. E se alguma vez Khandro ensinasse no Ocidente, seria um mestre perfeito. O tipo verdadeiramente grande de mestre-mulher que encarna com misteriosa inteireza o amor e a sabedoria curativa de Tara, a compaixão iluminada na sua forma feminina. Se fosse minha hora de morrer e Khandro estivesse ao meu lado, eu me sentiria mais confiante e mais em paz do que qualquer outro mestre. Tudo o que alcancei pela devoção aos meus mestres. Cada vez mais, quando ensino, torno-me consciente, com humildade e verdadeira admiração, do quanto suas bênçãos começam a surtir efeito por meu intermédio. Nada sou sem essas bênçãos, e se há alguma coisa que sinto que posso fazer, é agir como uma ponte entre vocês e ele. Muitas e muitas vezes noto que quando falo dos meus mestres em meu ensinamento, a devoção que sinto por eles inspira a força da devoção nos que escutam, e nesses momentos maravilhosos, sinto que meus mestres estão presentes, abençoando e abrindo os corações dos meus alunos para a verdade. Lembro de Sikkim nos anos 60, não muito depois da morte de meu mestre, quando Dilgun Rinpoche dava uma longa série de iniciações dos visionários ensinamentos de Padmasambhava, que pode levar vários meses para ser concedidos. Muitos mestres estavam lá no mosteiro das montanhas próximas e eu tinha reuniões. Foi então que experimentei, de maneira mais vívida, a verdade, como um mestre que pode transmitir a bênção de sua mente de sabedoria a um aluno. Um dia,
Khenchen Rinpoche transmitia de maneira extraordinária, tocante, um ensinamento sobre a devoção e sobre nosso mestre Jamyang Khenchen. As palavras fluíam dele numa torrente de eloquência da mais pura poesia espiritual. Enquanto ouvia, observava-o com atenção e lembrei-me misteriosamente de como ele soubera falar com simplicidade, vertendo o ensinamento mais elevado que parecia vir de uma fonte oculta e inexaurível. Nesse momento compreendi maravilhado o que acontecera. A bênção da mente de sabedoria de Khenchen fora completamente transmitida para o filho do coração e estava agora diante de todos nós, falando fluentemente através dele. Ao fim do ensinamento, voltei-me a Khandro e Chokden e vi que lágrimas desciam pelos seus rostos. Sabíamos que ele era um grande mestre, disseram eles, e sabemos o que se diz de um mestre transmitir a inteira bênção de sua mente de sabedoria para o filho de coração. Mas somente agora, só hoje, somente aqui, entendemos o que isso quer dizer. Pensando de novo nesse dia maravilhado e nos grandes mestres que conheci, essas palavras de um santo tibetano que sempre me inspiraram voltam ao meu espírito. Quando o sol da ardente devoção brilha na montanha nevada do mestre, a torrente de suas bênçãos se derramará com força. Lembro-me também das palavras do próprio Khenchen que expressam, talvez, a maneira mais eloquente que conheço as vastas e nobres qualidades do mestre. Eis aqui. Ele é como um grande navio para os seres atravessarem o perigoso oceano da existência. Um capitão seguro que os guia para a terra firme da liberação. Uma chuva que extingue o fogo das paixões. Sol e lua brilhantes que dissipam a escuridão da ignorância. Um chão firme que pode arcar com o peso tanto do bem quanto do mal. Uma árvore promissora que dá a felicidade temporal e a bem-aventurança suprema. Um tesouro de vastas e profundas instruções, uma joia que realiza desejos assegurando todas as qualidades da realização. Pai e mãe que dão seu amor igualmente a todos os seres sencientes, um rio imenso de compaixão, uma montanha intocada pelos ventos da emoção e que se eleva acima das preocupações do mundo, e uma grande nuvem carregada de chuva para acalmar as tormentas da paixão. Em resumo, ele é o mesmo de todos os Budas. Ter qualquer contato com ele, seja vendo, ouvindo sua voz, recordando ou sendo tocado por sua mão, levar-nos à liberação. Depositar nele toda a confiança é o caminho seguro do progresso para a iluminação. O calor de sua sabedoria e de sua compaixão podem fundir e purificar o minério bruto que é o nosso ser, liberando o ouro da natureza búdica dentro de nós. Tornei-me consciente das bênçãos dos meus mestres, vertendo lenta e quase imperceptivelmente em mim, penetrando e imbuindo a minha mente. Desde que Rinpoche morreu, do John, meus alunos me dizem que os meus ensinamentos tornaram-se mais fluentes, mais lúcidos. Não muito antes, depois de ouvir Dilgon Khenchen Rinpoche dar uma aula particularmente assombrosa, expressei-lhe minha profunda admiração por ele e disse-lhe: é quase milagrosa a espontaneidade e facilidade com que esses ensinamentos vêm de sua mente de sabedoria. Ele se inclinou para mim com ternura, com um quê de brincalhão em seu olhar. E possam seus ensinamentos em inglês fluir da mesma forma, disse ele. Desde então, sem que eu fizesse nada para isso, senti que consigo expressar os ensinamentos de maneira cada vez mais natural. Considero este livro uma manifestação das bênçãos dos meus mestres, transmitidas através da mente de sabedoria do mestre primeiro e mais supremo Padmasambhava. Este livro assim é um presente deles para você. É minha devoção a meus mestres que me dá força para ensinar, abertura e receptividade para aprender e continuar aprendendo. O próprio Dukin Rinpoche, humildemente, nunca deixou de receber ensinamentos de outros mestres, com frequência de alguns que foram seus discípulos. A devoção que inspira o ensinar, então, é também a devoção que dá a humildade necessária para continuar aprendendo. Gampopa, o maior dos discípulos de Milarepa, perguntou-lhe no momento de sua partida: quando chegará o momento para mim de começar a guiar discípulos? Milarepa respondeu: quando você não for como é agora, quando toda a sua percepção tiver sido transformada e você estiver preparado para ver, de fato ver, este velho que está diante de você como nada menos do que o próprio Buda. Quando a devoção tiver conduzido àquele momento de reconhecimento, esse próprio momento será o sinal de que chegou para você o tempo de ensinar. Estes ensinamentos foram trazidos para você
do coração iluminado de Padmasambhava através de séculos, mais de 1 milênio, por uma linhagem não interrompida de mestres, cada um deles tornado mestre porque aprendeu humildemente a ser discípulo e permaneceu, no sentido mais profundo, discípulo de seus mestres por toda a vida. Mesmo aos 82 anos, quando Dilgon Khenchen Rinpoche falava de seu mestre Jamyang Khenchen, lágrimas de gratidão e devoção rolavam de seus rostos, de seus olhos. Em sua última carta para mim antes de morrer, ele se assinou, o pior discípulo. Isso me mostrou como a verdadeira devoção jamais termina, como da realização mais profunda vem a devoção máxima e a gratidão mais completa, porque mais humilde.